Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje é a nossa aula de Hebreus, né? Vamos começar a falar um pouquinho desse povo, né? Que ele em si ele é considerado seminômade, né? A gente analisou os egípcios, os mesopotâmios e todos eles foram povos, civilizações que tiveram reinos bem estruturados, né? Ah, impérios em locais fixos. Os hebreus eles vão chegar a ter isso, mas não é algo assim por muito tempo. Eles vão ficar mais conhecidos por vagarem por regiões, como a gente vai ver. Aqui começando, vamos analisar um pouco a origem dos hebreus, que depois eles vão ser conhecidos como judeus, né? Primeiro eles vão ficar conhecidos como hebreus, depois como israelitas e por fim os judeus, né? Aqui a região de Ur é onde se tem evidências, né, das primeiras pessoas, das primeiras, vamos dizer, civilizações dos hebreus. A origem deles vem da cidade de Ur, que fica na Mesopotâmia, tá? O interessante dos hebreus é que boa parte da história dos hebreus ela é contada, né? As pessoas conhecem boa parte da história dos hebreus por conta da Bíblia, né? O Velho Testamento é a fonte histórica dos hebreus, do povo hebreu, tá? Mas professor, a Bíblia, tudo mais, ela tem a parte religiosa. Então, para a história a gente só vai considerar as partes históricas da Bíblia, tá? Então, a parte, vamos dizer, mitológica, a parte religiosa da Bíblia fica mais para o campo da religião, tá? Você acredita ou não, que fica de exclusividade de vocês, né? Não quer interferir na religião de vocês, mas aqui a gente vai focar só na parte histórica, tá? Então, eles vão migrar da região aqui de Ur, né? Lá por volta de 2000 anos antes de Cristo, com Abraão. Sim, Abraão é aquele que aparece na Bíblia mesmo, né? Daqui a pouco a gente vai contar sobre ele. Eles vão migrar para cá, para essa região que a gente chama de Palestina. Aqui é a Mesopotâmia. Lembram da Mesopotâmia? Que região entre rios, tá? Eles vão migrar aqui para a Palestina. Só que depois de um tempo vai ter uma grande escassez de alimento, uma grande seca, e eles vão ter que migrar de novo, tá? Isso vocês vão encontrar na passagem também lá no Gênesis, que é com a história de José, tá? Porque, gente, quando eles migram para cá, tem toda aquela história que Deus escolheu a Palestina para os hebreus e tudo mais. Só que essa terra aqui, ela tem alguns problemas, ela não é tão boa. Ela é boa, mas ela tem alguns problemas e teve um período de seca nessa época, um período que não estavam plantando muito bem, tá? De Jerusalém eles migraram de novo, né, agora para o Egito, que é aquela história de José, que eles vão para o Egito e tudo mais. E eles fixam aqui no Egito, só que no Egito eles passam a ser escravizados, tá? Eles ficam por volta de 200 anos, 200 anos escravizados no Egito, tá? E eles só vão sair com aquela história de Moisés, tá? Que aqui eles vão passar aqui o Mar Vermelho e tal, tá bom? E vão migrar de volta
para a Palestina, tá bom? Essa região aqui vai ser chamada de Canaã para os hebreus, tá? Por conta da descendência de um filho de Noé, Cã, tá? Então, Cã, a descendência de Cã veio Canaã, tá? Mas isso daí já é uma parte mais bíblica da história. Aqui eu coloquei alguns pontos, que é a região de origem é Mesopotâmia, em Ur, né? Eles são seminômades, ou seja, eles têm regiões, só que eles se fixam, só que às vezes eles saem também. Eles têm que fazer migrações, tá? E vamos começar aqui pela migração da Palestina, que é o começo de tudo isso, e depois a migração do Egito, tá? Vamos falar um pouco sobre Abraão. Gente, o povo hebreu, né, historicamente, ele vai ser dividido em três, tá? A era dos patriarcas, a era dos juízes e a era dos reis, tá? Pelo menos nesse primeiro instante vai ser dividido assim, tá? A era dos patriarcas é que o que? Eles seguem um pai da família. O pai da família é o patriarca de toda essa família. E quem foi entrando vai fazendo parte dessa família. Só que tem o patriarca que é o mais velho. Quando ele morre, passa para o filho mais velho dele, tá? Aqui é uma imagem de Abraão. E aqui provavelmente é Isaac. E aqui provavelmente é Ismael. Não tem certeza sobre essa pintura. Interessante a gente lembrar que o quê? Abraão vai ter dois filhos, um chamado Isaac e um chamado Ismael. Só que Ismael é o primogênito. Só que Ismael não é filho da sua esposa. E Isaac é filho da sua esposa. Então vai gerar esse conflito de quem vai ser, né, o seu descendente. E a esposa de Abraão vai pedir que Abraão mande Ismael, que é o seu primogênito, só que é filho de outra mulher, embora, tá? A geração de Ismael vai vir os muçulmanos, né, quer dizer, os árabes, depois os muçulmanos, e a geração de Isaac vai ser o povo hebreu, tá? O povo judeu. Bom, o chamado divino, que Abraão estava bem de boa lá na sua terra, e ele recebe o chamado de Deus que ele deveria migrar até Canaã, né? Tem até aquela história que Deus falou que a sua descendência seria mais que os grãos de areia e que teria uma terra prometida para Abraão, tá? Depois disso tem a migração de Ur para a Palestina, né? Abraão pega toda a sua família e migra para a Palestina, isso lá em média de 1800 a.C., 2000 a.C., tá? Por isso que a gente também usa o termo para Palestina, para Canaã, para Jerusalém, seja lá o nome que você for usar, a gente chama de terra prometida, porque é uma terra que foi prometida para Abraão, tá? Depois que eles vão para Palestina e depois eles migram para o Egito, né, como eu contei lá no começo, eles vão ser escravizados no Egito, né? E depois de muito tempo, né, segundo a história, Deus vai chamar Moisés para liderar o êxodo, né? Êxodo significa saída, tá bom? Gênesis vem de começo, né? E êxodo significa saída. Por isso que tem esses nomes, esses primeiros livros da Bíblia. Então o livro do Êxodo ele vai contar essa saída do povo hebreu do Egito, tá? Com a liderança de Moisés, eles vão sair da terra do Egito para voltar para a terra prometida, tá bom? E Moisés vai ser considerado um dos maiores patriarcas também, tá? Só que os que são mais conhecidos para os hebreus é Abraão, Isaac, que é o seu filho, e Jacó, que é filho de Isaac, tá? Mas Moisés a gente pode chamar de um patriarca também.
Agora a gente vai passar para a era dos juízes, né? Quando eles voltam para a Palestina, quando eles voltam, né, para a Terra Santa, eles vão se reestruturar de novo e essa liderança política vai ser chamada de juízes, tá? Tanto que também tem na Bíblia, vai ter o livro de Juízes, que vai contar essa organização política do povo hebreu que retornou para a Palestina, tá bom? O que são esses juízes? Eles são líderes militares e religiosos, tá? Então eles têm tanto essa liderança militar quanto eles têm essa liderança religiosa, tá? Quando eles retornam, eles começam a ter conflitos com os amonitas, os cananeus e os filisteus. Os filisteus vão ficar mais conhecidos, né? Alguns exemplos de juízes são Jefté, Gideão, Sansão e Samuel. Aqui eu coloquei a imagem de Sansão, né, aquela história que Sansão era tão forte que ele lutava contra leões e derrubava colunas dos templos, de tão forte que ele era. E, como eu falei, isso já entra mais na parte religiosa, mas vale ressaltar que Sansão realmente foi um juiz, né, do povo hebreu, tá bom? E depois veio Samuel, que é o que vai escolher, né, Davi como um pretendente a ser um futuro rei. Agora falando dos reis, né, passado um tempo dessa organização dos juízes, o povo hebreu começou a querer centralizar mais o poder e a partir daí veio a ideia de reis. Tá? A primeiro momento eles vão eleger Saul como primeiro rei. Saul depois quando está mais velho, ele quer passar a sucessão dele, vai passar para Davi, né? Aquela história de que Davi matou Golias e tudo mais. Davi vai ser um novo rei e o filho de Davi vai ser o terceiro rei, Salomão, né? O sábio Salomão vai ficar muito conhecido por sua sabedoria e tudo mais. Só que o que acontece, né? Com Salomão era muito sábio, porém depois que ele morreu, a organização política do reino de Israel ficou meio conturbada, tá? Então, eu coloquei aqui expansão do território porque é uma época de muita expansão, né? Eles vão expandir o território na época desses 3 reis. Mas daí, depois da morte de Salomão, vem uma divisão do reino, tá? Vai ficar o reino de cima de Israel e o reino de baixo de Judá. Ficou essa divisão política. Só que a divisão política enfraquece os judeus, né, os hebreus, e por conta disso, isso vai facilitar, né, eles vão ficar mais enfraquecidos, vai facilitar com que eles percam a batalha contra os babilônicos, que vão invadir, né, vão tentar dominar os israelitas. Eles vão conseguir no ano de 721 a.C. por conta dessa divisão do reino que enfraqueceu, tá? E depois disso, depois desse domínio babilônico, eles vão de novo ser escravizados, né, por um bom tempo, até que os persas derrotam os babilônicos e libertam o povo hebreu, tá? Mas daí vou deixar para outra aula que eu vou falar dos persas, tá bom? Gente, é isso daí. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só mandar no WhatsApp que eu tô lá à disposição, tá? Tchau!